Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de poder estar aqui adorando ao Senhor em mais um culto da ceia do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelos obreiros dessa casa, pelo louvor, por todos vocês que estão aqui podendo adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 33 ao 37. Marcos 9, 33 e 37. Uma palavra breve. Daqui a pouco vamos ter a ministração da ceia do Senhor. Mas uma palavra que Deus falou no meu coração e vai continuar falando comigo e conosco nessa noite, em nome de Jesus. Toda vez que nós pregamos a palavra de Deus, o pregador também é ovelha, o pregador também é igreja. E a palavra ela não é do pregador, a palavra é de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 33 ao 37. Amém? Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhe: que estáis discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele assentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando a mão em uma criança, colocou-o no meio deles, tocando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Poder assentar, meus amados irmãos. Meus queridos, a nossa mente, nós temos na nossa mente que o Senhor colocou em nossas vidas um terreno muito fértil. Nós temos vários pensamentos em nossa mente. Nós temos pensamentos sobre nós mesmos, pensamentos sobre o ministério, pensamentos sobre do Brasil, pensamentos sobre política, pensamentos sobre tudo que vamos abordar ou conversar com alguém. Nós temos alguma opinião sobre o assunto. E graças a Deus por isso. Porque Deus colocou em nossas vidas um intelecto. A nossa mente é como se fosse um solo arado, trabalhado, pronto para receber uma semente que é lançada ali dentro. Eu posso dizer que a nossa mente é como se fosse um universo, com várias opiniões sobre algumas situações, sobre tudo. Nós temos sempre uma opinião sobre algo. Mas também, a nossa mente, ela é um campo de batalha. Repita comigo, campo de batalha. Jesus estava perguntando para os seus discípulos sobre algo que eles estavam tendo opiniões durante o caminho para chegar até Cafarnaum. E Jesus disse: o que vocês estavam conversando, indagando durante o caminho? Já sabia. Mas ele queria ouvir da boca dos seus discípulos. E a Bíblia diz que seus discípulos se calaram. Sabe por que eles se calaram? Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam questionando não estava muito alinhado com a vontade do Senhor. Eles se envergonharam, na verdade. Porque um estava dizendo: olha, quem vai ser o maior? Será que sou eu? Será que é você? Eu acho que eu, porque foi ele que me chamou primeiro. Eu acho que você vai ser você que foi chamado por último, você vai ser o último, porque você foi chamado por último. Estavam se questionando quem seria maior do que eles no reino do Senhor. E não é errado, como ser humano, eles estavam sendo ministrados por Jesus, aprendendo sobre as coisas do reino. A única percepção que eles tinham sobre reino era aqueles que eles viam em Roma, ou sobre Herodes, no qual ele via um rei sentado no trono e vários servos ao seu favor. Então eles olhavam Jesus e falavam assim: Jesus me chamou,
Nós esperamos tanto tempo os profetas anunciar e nós estamos andando com Messias. Se ele chamou nós como discípulos, significa que nós temos uma posição mais privilegiada de autoridade. E eles pensavam da forma como o mundo, a forma como eles tinham a percepção sobre o reino. E Jesus questiona eles dizendo isso. O que vocês estavam pensando? Queridos, a nossa mente ela é um duelo, é um campo de batalha. Jesus, quando ele pergunta isso, automaticamente ele estava confrontando alguns pensamentos que eles tinham acerca sobre reino. É tão difícil, irmão, nós compreendermos o reino sem o Espírito Santo em nós e segundo a palavra de Deus. Porque, segundo o reino de Deus, os pensamentos nossos de grandezas, nós às vezes militamos com pensamento de grandezas em detrimento à humildade que o Senhor nos ensina. Nós às vezes pensamos em ambições pessoais versus os propósitos divinos de Deus. Nós queremos altas performances neste mundo, altos cargos, altos salários, queremos ser o melhor dessa terra e às vezes nós se duelamos com o propósito divino de Deus em nossas vidas. Às vezes nós pensamos coisas pela lógica humana, em detrimento da sabedoria celestial. O fato é que os seus discípulos, quando eles estavam indagando algo acerca de quem seria o maior no reino de Deus, eles estavam com uma mente humana, não uma mente de Cristo em seus corações, em sua mente e sua vida. E eu entendo, porque eles estavam aprendendo ainda acerca do reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala, nós falamos sobre isso, quando falamos sobre conflitos em pensamentos, batalha na mente, eu lembro muito sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, ele fala, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando ele diz isso em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, como eu anotei aqui, que eu sou muito ruim de referência, eu tenho que anotar para me poder lembrar. Nós vemos que o apóstolo Paulo estava indagando acerca de pensamentos, em cerca de intenções do coração, em cerca de circunstâncias que nós muitas das vezes somos abordados. Porque, irmãos, quem de nós nunca pensou o contrário a alguma coisa? Quem de nós nunca pensou o contrário que o pai e a mãe às vezes disse para nós? Ainda mais como somos adolescentes, a gente pensa que sabemos de tudo. E aí a gente chega, o pai fala alguma coisa, a mãe fala alguma coisa, a gente fala assim, não, ele no nosso pensamento, tu não sabe de nada, eu que sei, eu que entendo, eu que sei de tudo. E às vezes esse confronto nos leva a pensamentos divergentes. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que ter uma mente segundo a mente do Senhor. Ele fala que se porventura nós temos algum pensamento que não é o pensamento de Cristo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 10 que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quando Paulo fala isso, ele fala sobre os pensamentos. Fortalezas aqui, irmãos, fala sobre tronos. Ele fala que as armas nossas, ela é poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós se encontramos num cenário de batalha, num cenário que não é o pensamento do Senhor, quando se encontramos em situações onde nós sabemos que não é de Deus, mas a nossa mente milita contra a vontade de Deus, nós temos que levantar a nossa voz em oração e silenciar aqueles pensamentos que não são os pensamentos do Senhor. E para isso temos que discernir. O que é pensamento que vem de mim mesmo? Como eu sei se é um pensamento que vem de mim mesmo? E como eu sei se esse pensamento vem do nosso adversário, Satanás? Porque o nosso campo de batalha, às vezes ele está ao nosso derredor, mas o campo maior de batalha nossa está aqui dentro. Porque o inimigo, quando ele lança um pensamento que não é o pensamento do Senhor em nossas vidas, ele não vem na terceira pessoa, ele vem na primeira pessoa. É como se fosse você pensando aquilo que ele quer que você pense. Ele não vai lançar e você falar assim, um exemplo, meu adversário,
quero que você pense isso. Não. Ele lança como se fosse você pensando. E como que eu vou discernir o que é meu pensamento humano como homem? E qual é o pensamento, como eu vou discernir qual é o pensamento do inimigo sobre a minha vida? Tentando me induzir a um erro, uma decisão errada, falar algo que não convém diante do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala, levando todos os pensamentos à obediência de Cristo, ele está falando sobre os tronos que se levantam. Tronos são esses, tentando nos desviar da presença do Senhor. E ele atua de uma forma tão sorrateira, de uma forma tão tremenda e sobrenatural, porque ele é espírito, que se nós não tivermos esse filtro vindo do alto, nós somos facilmente induzidos pelo inimigo, nosso adversário. Aleluia! O Senhor nos ensina, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes desse século, contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. Todas as vezes em que nós somos confrontados com pensamentos de orgulho, de rivalidade, de competição, de autojustiça, esses não são os pensamentos do Senhor. Todas as vezes em que nós estamos pensando algo, em que esse pensamento me leva a um orgulho, a uma arrogância, a uma soberba, Deus não está ali. Aqui eu já consigo ter o discernimento. Como eu vou saber se realmente é o Senhor que está falando comigo, ou se é a minha carne, ou se é o inimigo? Irmãos, nós só vamos ter o entendimento se nós compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O inimigo, ele não só milita contra os nossos pensamentos, ele milita contra a nossa alma, as emoções, os desejos, as vontades próprias. Então ele inflama o nosso ego para que nós venhamos pecar contra Deus e fazemos algo pensando que é Deus que está mandando. E na verdade é o nosso adversário nos inflamando para fazer algo que não foi Deus que mandou fazer. Meus queridos irmãos, para que nós não sejamos tentados e enganados pelo inimigo, nós temos que ter a mente de Cristo, a mente do Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso número 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu por mim mesmo, você por você mesmo, você não vai conseguir entender a natureza de Deus pelo nosso próprio entendimento. Tem pessoas batendo com a cara na parede, tem pessoas não conseguindo prosseguir ao alvo que é Jesus, porque querem andar segundo o seu entendimento, tentando entender Deus segundo a nossa natureza humana. E ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu só vou entender a mente de Cristo se eu ser renovado o meu entendimento. E esse entendimento só pode ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Quantas das vezes, quem é você que nunca passou por isso? Você está fazendo algo achando que está certo, eu já passei por isso. Fazendo algo achando que está certo. Mas quando eu chego lá na frente, o Espírito Santo de Deus abre meus olhos e eu vi que tudo que eu estava fazendo não estava no propósito de Deus. E eu achando que estava certo. Quem de você militou, batalhou e depois olhou para trás e você viu que era o adversário que estava naquela causa e você achou que era Deus que estava na frente? É para isso que o Senhor nos fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós só vamos entender o propósito de Deus se nós se mergulharmos na presença do Espírito Santo e pegar essa palavra e colocar como verdade em nosso coração.
O Senhor nos ensina isso. E cuidado. Você que ouve muito vídeo, assiste muito vídeo, cuidado. Porque assim como tem homens e mulheres de Deus que são usadas através das redes sociais, tem homens e mulheres de Deus que também são usados para validar o erro. Sim, é verdade. Como que eu posso entender qual é a vontade do Senhor? Se o meu pensamento ele milita contra os pensamentos, outros pensamentos, como é que eu vou entender se é Deus que está falando? Primeiro, o que eu penso está em conformidade com a palavra de Deus? Eu gosto muito de vídeo, irmãos. Mas quando eu estou em conflito comigo mesmo, quando eu estou orando, pedindo discernimento de Deus por algo, como eu estou orando que eu não sei se esse pensamento veio de Deus ou não, enquanto o Senhor não me revela na palavra, enquanto o Espírito de Deus não me revela, eu não faço um ar, eu não abro a boca para nada, enquanto o Senhor não me mostra, não me revela, não me dá direção. Sabe qual é o problema? Que às vezes o pensamento vem, e nós, pela emoção da alma, a gente vai, fala, faz, bate de frente, faz confusão, depois que vai cair a ficha que não era Deus que estava naquela situação. Porque nós não paramos para compreender os nossos pensamentos. Queridos, quando o Senhor me fala, quando Ele me renova, quando Ele me revela, quando eu entendo, aí eu vou para a rede social ver os vídeos que em comum acordo com Ele me falou, para que eu possa ter mais profundidade com aquilo. É assim, é o contrário. Não é a rede social que me norteia, é a palavra de Deus que me norteia e o Espírito Santo. Da mesma forma são a IA, inteligência artificial. Todas as vezes em que eu vou pregar a palavra de Deus, primeiro o Espírito de Deus me revela a palavra, me dá o texto, me dá os tópicos do texto da revelação que o Senhor está me dando, e eu leio, contextualizo, entendo, coloco os tópicos, aí depois eu falo para a IA, eu tenho esses tópicos assim, 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 assado, o texto é esse, eu quero que você apenas organize para mim. E ela organiza. E conforme o texto que o Senhor me revelou, conforme os tópicos que Ele me revelou, é onde eu estudo mais, eu compreendo mais, e eu compreendo mais aquilo que Deus está falando. Não é o contrário, não é a IA que me diz o que eu tenho que fazer. É quem me norteia é o Espírito Santo e a palavra de Deus, a igreja do Senhor. Quem te norteia é o Espírito Santo. Quem te norteia é a palavra de Deus. Quem está com você é o Espírito Santo. Silencie os teus pensamentos para que Deus possa falar contigo. Os discípulos do Senhor ficaram em silêncio porque estavam com vergonha, porque eles sabiam que não estava alinhado com o propósito de Deus. Mas, se você não sabe se é Deus ou não falando, nós temos que silenciar os nossos pensamentos. Silencie os teus pensamentos e eleve os teus pensamentos ao Senhor, as suas orações, para que Ele possa te dar discernimento e entendimento sobre aquilo que Ele está falando contigo. O Senhor continua falando conosco. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-las? Mas nós temos a mente de Cristo. Somente o Espírito Santo pode discernir, irmãos, aquilo que é de Deus ou não em nossas vidas. Somente o Espírito Santo pode discernir. E tem muitas pessoas caindo no erro porque estão sendo norteados pelo próprio entendimento. Se nós queremos compreender as coisas do alto, as coisas do Senhor, temos que deixar que o Espírito Santo nos governe. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando se trata das coisas do reino, não podemos pensar em nossa mente natural. Precisamos da mente de Cristo.
O Senhor continua nos ensinando, irmãos, no verso de número 34, que os seus discípulos se silenciaram, ficaram calados. Silencie você, para que quando o Senhor venha falar com você, você venha saber quem está falando contigo. Irmãos, como que eu sei se é Deus falando comigo ou não? Primeiro, os teus pensamentos têm exalado os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que existe uma gama de frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Os teus pensamentos têm gerado os frutos do Espírito? O que você tem pensado tem gerado os frutos do Espírito? Como eu sei se o que eu estou pensando é de Deus ou não? É isso. Se o teu pensamento gera paz no coração, gera amor, tem longanimidade, tem os frutos do Espírito, 99% de ser Deus falando contigo. Os teus pensamentos têm paz? Você tem paz em Cristo em teus pensamentos? Ou você está perturbado, agoniado, raiva, ódio, vontade de chegar lá e resolver, e bater de frente, e quebrar tudo e resolver? Teu coração tem paz? O teu pensamento tem paz no coração? Te dá paz no coração? Esse é mais um indício se esse pensamento vem do Senhor ou não. Se nossos pensamentos têm aflição, revolta, raiva, ódio, orgulho, arrogância em nossos pensamentos, isso não vem de Deus. Precisamos silenciar as vozes para buscarmos entender a vontade de Deus em todas as coisas. Quando você tem esses pensamentos, você já entrou no local que você está sorrindo, que você está alegre, e do nada você vê aquele pensamento de ódio, de raiva, aquele pensamento de rivalidade. Não é Deus. Começa a repreender, falando: Senhor, eu levo cativo a minha mente à obediência de Cristo. Eu repreendo esses pensamentos que não vêm do Senhor. Mas se o teu pensamento vem paz, vem alegria, se você está pensando em algo que você quer decidir, resolver algo, e o teu coração tem paz no coração, é o Espírito Santo falando contigo. Outro princípio do reino, o princípio de servir. A palavra do Senhor diz em Marcos 9:35, que nós lemos: e assentou-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Jesus converte os pensamentos dos discípulos, ou seja, o pensamento humano nosso, como ser humano. Ele converte tudo ao contrário daquilo que nós pensamos com a nossa natureza humana. O primeiro, o pensamento de grandezas dos discípulos. Ele ministra servidão, servo de todos. Se quiser ser o primeiro, é o último e servo de todos. O segundo, se você quiser ser o primeiro, tu vai ser o último. O terceiro, se você querer ser exaltado, tem que ser humilde, tem que ser humilhação, tem que se humilhar diante do Senhor. O Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte. Não diz: exaltai-vos sobre todos, que no seu tempo você será mais exaltado ainda. Não fala isso. E Ele diz: todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Queridos, o nosso campo de batalha é os nossos pensamentos. É ali onde nós decidimos o curso da nossa vida. Se nós não aprendemos a discernir a vontade de Deus, nós estamos correndo um grande risco de não cumprir o seu chamado. Um grande risco de sair da presença. E um grande risco de ter 30 anos de crente e as trombetas tocar e a gente ficar. Silencie as vozes que não são as vozes do Senhor. Tem pessoas que dizem que eu, na minha razão,
Eu não abro a mão para ninguém. Quando eu acho que eu estou certo, eu vou até as últimas consequências. E Jesus fala: humilhai-vos, sujeitai-vos uns aos outros. Aleluia, amai-vos uns aos outros. Aleluia. Não tem problema, amados irmãos, se eu penso uma coisa diferente, o irmão Nivalci pensa outra, e a maioria acha que a opinião do irmão Nivalci vai dar mais certo. Não tem problema nenhum. Eu vou chegar e falar: então vamos na ideia do irmão Nivalci, nós vamos chegar e vamos trabalhar e vamos fazer junto para a glória de Deus. Não tem problema nenhum, porque eu entendo que é o mesmo objetivo. Eu entendo que a mesma vontade, o mesmo querer. Então eu tenho que silenciar o meu eu, o meu ego. Porque a pior coisa do mundo, irmãos, é quando nós temos o ego ferido. O ego ferido, irmãos, é um gatilho para tudo de mal. O ego ferido leva a gente ao ódio, à raiva, à frustração, à depressão, a tudo aquilo que não é a vontade de Deus. O ego ferido leva. Dizendo que o Senhor fala: mortificais o nosso corpo, silenciais o nosso eu, crucificais o nosso eu na cruz, para que a vontade do Senhor reine sobre nossas vidas e o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Já estou encerrando, amados irmãos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz: em tudo quanto fizeres, façai tudo de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberemos do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo servis. Tudo que temos que fazer tem que ser de todo o coração e como fosse para o Senhor. Por isso nós temos que fazer segundo a vontade dele, porque é para o Senhor, não é para mim. Por isso que eu tenho que entender qual é a vontade de Deus, entender que eu não estou fazendo para o meu eu, para o meu ego, para a minha própria vontade. Tem que ser segundo a vontade daquilo que me chamou, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está nos ensinando nessa noite e ministrando a nossos corações a necessidade de fazermos a vontade do Senhor, de entendermos que o campo de batalha é os nossos pensamentos. E se nós perdemos esse campo de batalha aqui, não adianta eu guerrear contra o inimigo, contra o adversário, repreender lá, repreender aqui, repreender lá. Se eu perdi aqui a batalha, eu entrei já na batalha perdida, eu já perdi a guerra. Se eu entrar num confronto com esse mundo, com o inimigo repreendendo, eu já perdi a batalha aqui, eu já perdi a guerra toda. Eu não perdi só uma batalha, eu perdi a guerra toda. Porque o que me norteia, o campo das decisões estão aqui. Então, se você entrou nessa noite com o coração inflamado, se você entrou nessa noite com um pensamento de frustração, se você entrou nesse lugar com um pensamento de derrota, se você entrou nesse lugar querendo tomar uma decisão amanhã, mas não sabe qual decisão tomar, silencie a sua voz no teu coração e na tua mente. Dessa oração, desça ao jejum, desça a palavra de Deus, que Ele vai te revelar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não busque militar segundo o seu entendimento, porque segundo o seu entendimento nós vamos perder a batalha. O profeta Isaías, ele diz que a nossa justiça não passa de trapo e farrapo de imundície. Sabe o que significa trapo? No Antigo Testamento, trapo significa o pano usado para as mulheres que estavam no período menstrual. Deus está falando assim: olha, a justiça de vocês é ritualmente impura. A nossa justiça, a nossa autojustiça, a nossa autojustificação, a nossa autoquerer para Deus não é nada. O Senhor está me convidando, te convidando nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.